The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes e eu vou dar início à sessão número 2, aplicação prática dos novos programas OpenBIM para o projeto REX. Neste caso vou falar do programa CIPELUX REX. O CIPELUX REX é uma aplicação para o projeto de instalações de iluminação normal, interior e exterior, e iluminação de emergência. Permite realizar os cálculos e verificações necessárias para justificar o cumprimento das exigências de iluminação dispostas no Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços, REC, e através da norma EN 12464. Este programa estará integrado no fluxo de trabalho OpenBIM através do standard IFC. A introdução de dados poderá ser gráfica e pode-se realizar a partir da importação de ficheiros DXF, o DWG, o DWF, JPEG ou PMP, como qualquer outro programa da biblioteca do CIP, e também permite fazer a importação de modelos BIM com formatos em IFC, neste caso IFC4 e IFC2. É possível também fazer a importação de ficheiros de luminárias em formato EULUMDAT, formato standard na Europa para dados fotométricos, de extensão LDT, e IES, ou seja, o formato standard na América do Norte para dados fotométricos com extensão IES. Existe também a possibilidade de fazer a exportação dos ficheiros em formato IFC, que iremos ver mais para a frente. Ou seja, entrando então no programa CIPELUX REX, eu vou fazer um pequeno exemplo da introdução deste edifício de escritórios, que segue um pouco o que falamos o que eu falei na outra webinar sobre o IFC Builder. Será a importação então deste modelo do IFC Builder. Então vou fazer aqui uma obra nova, REX novo. Vou pôr aqui, por exemplo, e vou fazer aceitar. Surge então uma questão, se eu quero importar um modelo BIM ou não. Se escolhêssemos não, iríamos então ter a possibilidade de definir tudo através dos ficheiros DXF e DWG. Para mim, sim, poderemos então importar um modelo IFC. Existem sempre duas formas de iniciarmos a importação do modelo BIM, quer seja então através do BIM Server da CIP ou através de diretoria local ou de rede. Tanto uma ou outra opção é possível de ser utilizada. No entanto, existem sempre vantagens em termos as obras no BIM Server, até porque se estivermos a trabalhar em conjunto com outros colaboradores, outros técnicos, os técnicos não têm que estar fisicamente no mesmo espaço para poder então trabalhar em conjunto, ou seja, a diretoria de gravação do próprio projeto será na cloud, será na nuvem, neste caso com o serviço BIM Server, em que podemos então gravar, importar e exportar os ficheiros IFC das várias especialidades, sempre para a mesma diretoria na nuvem. Logo, os vários utilizadores poderão obter a informação e atualizar a sua informação para os seus projetos de uma forma muito mais cómoda. No entanto, é possível também fazer então a importação do modelo BIM através de uma diretoria, que é o que eu vou fazer neste caso. Ou seja, eu vou importar então o ficheiro BIM que terei aqui numa diretoria específica. Vou fazer o seguinte: o programa vai ler então o modelo IFC. O modelo IFC será este que foi importado. O programa para o cálculo desta especialidade CIPELUX REX vai entrar em conta então com os contornos interiores do modelo que foi, neste caso, inserido no IFC Builder, e vou fazer então o seguinte. Este modelo foi o modelo do edifício de escritórios, foi então introduzido na outra webinar. Aqui terei a possibilidade de importar ou de designar quais são os pisos que eu quero importar. Neste caso vou importá-los todos.
E aqui quais são os compartimentos que eu vou querer importar? Eu vou também importar todos, à exceção deste que não está designado. E vou terminar. Temos então a importação finalizada. E vou-me então posicionar aqui no piso 0. E teremos então aqui a ver os contornos interiores do modelo IFC. Bom, a partir deste momento, o que nós temos que fazer é basicamente definir as várias zonas, ou seja, nas opções de tipos de zonas, temos os tipos de zonas que foram importados através do fecheiro IFC. E a partir daqui vamos rever estas opções, ou seja, eu vou editar, então clicar 2 vezes em cada um dos compartimentos e vou poder fazer alterações então às suas características. Ou seja, neste caso, qual o tipo de zona, na descrição, ou seja, a altura do plano de trabalho, isto são tudo dados que podem ser modificados manualmente, a banda marginal, no cálculo, o fator de manutenção, para iluminação normal, para iluminação de emergência, sempre que tivermos este símbolo, ou seja, uma seta azul, para mim temos sempre uma forma, um auxílio para calcular estes valores. Refletância e depois, por fim, as verificações. Ou seja, o programa vai fazer as verificações caso essas sejam ativadas aqui, tanto pelo regulamento, pelo REX, ou então pela norma 12.464. Eu vou então passar a identificar estas zonas, neste caso, designar que tipo de verificação é que eu quero fazer para cada uma delas, para cada um dos compartimentos. Ou seja, perdão, no caso então aqui do REX, vou então colocar esta opção, All de entradas, neste caso estamos a definir o refeitório, ok? E agora também para a norma 12.464, vou colocar então aqui a verificação também, e neste caso serão lugares de pública concorrência e, neste caso, restaurantes e hotéis. Então, temos aqui restaurante, refeitório e salas de reuniões. E vou aceitar, então temos estas duas hipóteses definidas. E vou aceitar. E agora irei definir os restantes compartimentos também. Ou seja, eu agora vou passar à parte da descrição de cálculo à frente, vou manter os dados que estão aqui por defeito, vou passar aqui para as verificações. Neste caso, verificar, temos então também a mesma opção, all entradas, corredores, escadas, etc. E para a norma, vamos então escolher aqui escritórios, mostrador de recepção. No caso de escritório, vamos às verificações, vou aqui verificar, também, neste caso, será esta opção que está aqui, escritórios com mais de 6 pessoas ou salas de desenho. E aqui no verificar, vou colocar então escritórios e vou colocar aqui escritura à máquina, leitura, etc. Seguindo WC, vou aqui para o separador verificações, verificar, vou colocar também esta opção, faço aceitar e para a norma vou considerar, neste caso, áreas comuns dentro do edifício e vamos ter aqui salas de descanso sanitárias, vamos ter aqui esta opção, 524. Elevador. Bom, elevador é um tipo de zona que não intervém, ou seja, não vamos calcular a iluminação para este compartimento. O mesmo será feito para o duto, ou seja, o duto também não intervém. Continuamos com a sala de reuniões. Neste caso, para a verificação pelo REX, vamos manter esta opção que está aqui. E para a norma, vamos selecionar então escritórios, salas de conferência e reuniões. Para a circulação, vamos então também verificar e definir como última opção, halls, entradas, corredores, etc. E para a norma, áreas de circulação em corredores. Por fim, sala de máquinas também será outro tipo de zona onde não intervém.
partir do momento que todos os compartimentos estão revistos, ou todas as zonas estão revistas, e vou fazer aceitar. A partir do momento em que eu defini todas as zonas, vou criar os tipos de luminária interior, luminárias interiores que vamos ter para este cálculo. Ou seja, nós nesta opção, tipos de luminárias interior, não temos nenhuma definida. Eu vou definir 4. Ou seja, nós podemos criar manualmente o tipo de luminária interior, ou então importar luminárias predefinidas, ou então importar a partir do formato IES ou LDT. Importando uma predefinida, vou colocar então aqui uma downlight de encastrar, com 2 lâmpadas fluorescentes de 18 watts. Este é um tipo de luminária que eu vou utilizar. Vou criar outra, vou importar também do programa. Vou também ter uma downlight de encastrar com 2 lâmpadas ou 3 lâmpadas LED de 1 watt. E o programa automaticamente preenche sempre estes valores consoante estas opções que eu for tomando aqui. Vou criar uma terceira, importante do programa também, uma downlight de superfície, com uma lâmpada de LED de 4 watts. E por fim, uma quarta downlight de superfície, com uma lâmpada de iodetos metálicos de 35 watts. E vou aceitar. Relativamente às luminárias de emergência, vamos também importar um tipo. Vou aqui clicar no mais e vou importar também do programa uma normal de 45 lumens. Aceito e aceito. Ou seja, as zonas estão revistas, os tipos de luminárias interiores que vamos ter estão consideradas e o tipo de luminária de emergência que vamos considerar também já está designado. O que falta introduzir aqui, para ser mais fácil a introdução de dados, será a importação das máscaras. Ou seja, nós podemos então vir aqui ao comando de máscaras DXFTWG, faríamos mais, iríamos até a diretoria onde temos as máscaras, neste caso será nesta diretoria, vou importar as máscaras todas do edifício, iria aceitar e aceitar, e depois a partir daqui, a partir do piso onde eu me encontro, eu poderia com este comando ativar ou desativar a arquitetura que eu quero ver em determinado piso, ou seja, no piso 0 iria querer ver a arquitetura do piso 0, e a arquitetura do piso 0 irá aparecer aqui. Se subíssemos para o piso 1, vinhamos aqui a este mesmo comando e ativamos neste piso a arquitetura do piso 1. E para os restantes pisos iria-se repetir este comando. Voltando então aqui para o piso 0. A partir daqui será a colocação manual das iluminações, ou seja, das luminárias. Neste caso, teríamos então aqui a primeira opção, o refeitório, por exemplo, em que já temos então aqui já uma altura média que está definida a superfície deste compartimento. E depois a partir daqui iremos então às luminárias interiores. O que me vai aparecer aqui serão as 4 que eu criei anteriormente através deste comando e eu vou começar por colocar a minha luminária tipo 1. A partir daqui será para mim com o botão esquerdo do rato, vamos introduzindo as luminárias como pretendermos. Há sempre a possibilidade, ativando este comando que está aqui, de ir cotando qual é a distância que eu quero de luminária para luminária, ok? Voltando a para mim neste comando, voltamos a desligar e podemos introduzir livremente as luminárias. Se bem que o programa faz também estes rastreios que me permitem a colocação das luminárias alinhadas umas com as outras. Caso tivessem as luminárias desenhadas na arquitetura, também seria possível ativar as capturas da arquitetura e introduzir as luminárias no ponto mais correto. Permitindo com o botão direito do rato, poderemos então modificar o tipo de luminária que vamos introduzir. Neste caso, por exemplo, tínhamos aqui uma luminária tipo 4 para o escritório. Outra coisa de referenciar, aqui colocamos a altura onde estão as luminárias, ok? Por defeito, neste caso, está a 2,70 m. E depois iríamos colocar
aqui outras 2 luminárias no escritório. Relativamente à iluminação de emergência, nós temos aqui sempre a possibilidade de colocar a via de evacuação, ou seja, basicamente a representação da via de evacuação, ou seja, ativando este comando que está aqui, definimos qual é a largura da via de evacuação que queremos considerar e a partir daqui desenharíamos da forma como fosse mais apropriado a via de evacuação. Não seria bem aqui, seria um bocadinho mais ao lado, mas isto é apenas uma representação. E a partir daqui iríamos colocar então a luminária de emergência. Neste caso só temos a tipo 1, que foi criada anteriormente, e a partir daqui iríamos colocar a posição que esta luminária, a posição destas luminárias de emergência. Bom, esta introdução parcial que foi feita aqui, depois deveria ser repetida em todos os outros pisos que estão aqui. E devia também ser, neste caso, que esta introdução de dados estará incompleta, esta é apenas uma demonstração, seria necessário então introduzir também a iluminação deste compartimento, porque apenas está introduzida a iluminação de emergência. De forma a mostrar-vos então os resultados e antes disso, a partir do momento em que nós introduzimos todos os dados, com o botão atualizar resultados, o programa então vai calcular esta instalação. Neste caso, eu vou abrir aqui uma obra que já estará introduzida. E temos então o mesmo piso do mesmo edifício, mas já com as luminárias todas introduzidas, e a partir do momento em que atualizamos os resultados temos a possibilidade de consultar os resultados. Ao consultar os resultados e passarmos o cursor por cima, temos então o relatório do cálculo. Neste caso, as verificações, isto para o escritório, as verificações para o REX e para a norma. Okay? Basicamente tens ali o máximo de DPI para o REX, o EM, o EGR, o O e o RA. Passando com o cursor por cima do outro compartimento, temos então também os outros resultados. É possível também, para além de se visualizar estas verificações, estes limites do REX e da norma, poder-se ver os resultados de outra forma, ou seja, ativando aqui este comando de ver resultados, podemos ver os isovalores que temos aqui, ou então as isolinhas, mas para isovalores temos a possibilidade de verificar então as luminâncias para a iluminação normal, e temos aqui a barra valores máximos e mínimos, a possibilidade de verificar o encandeamento e, por fim, a iluminâncias, neste caso a iluminação de emergência. A nível de visualização de resultados, o que obtemos deste programa serão estas duas opções, ou seja, ou a verificação da própria zona, ou então não vejo resultados dos isovalores e estas 3 hipóteses. Então, neste caso, luminâncias de iluminação normal, o encandeamento e as luminâncias de iluminação de emergência. Bom, a nível de listagens, perdão, ativando aqui a opção REX, temos aqui listagens. Listagens podemos tirar 3 tipos de listagens. Neste caso, o anexo de cálculo, o REX ou a norma. Por exemplo, vemos aqui o resultado através do REX. Temos então a listagem de cálculo para o REX, para cada uma das zonas. Para além das listagens, é possível também desenhar gerar fecheiros DXF, DWG desta obra, ou seja, aqui em desenhos temos então a possibilidade de criar os desenhos, basicamente será a arquitetura e a partir daí
a posição que nós temos das luminárias ou qualquer outra opção que eu quiser ativar aqui. E para imprimir estas folhas, imprimindo em imprimir todos, temos a possibilidade então neste caso de exportar para DXF ou para DWG. Tudo depende qual é que foi a opção anteriormente escolhida. Falta referir aqui uma situação. Na parte das listagens, eu volto lá. Isto também é um pouco transversal a todos os programas da CIP, mas não quero mais referir. A listagem gerada pelo programa pode ser imprimida diretamente ou então exportada para estes formatos PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Ok? Bom, ou seja, a partir da visualização dos resultados, da possibilidade de gerar listagens e da possibilidade de gerar desenhos, há também a possibilidade de podermos exportar para BC3 a medição desta obra. Ou seja, voltando aqui à opção Rex, temos aqui a possibilidade então de exportar e exportar em formato BC3. Exportando para formato BC3, podemos escolher qual é a diretoria onde vamos estar a enviar este ficheiro BC3. Neste caso vou por aqui exemplo escritórios IFC, faço guardar, ele exporta-me este orçamento, o que quer dizer que abrindo depois o Arquimedes, eu tenho sempre a possibilidade, e possivelmente até terei um último orçamento feito através desta obra, ou de uma obra semelhante, eu tenho sempre a possibilidade então de importar essa medição feita pelo Cipalux Rex. Então, arquivo, importar. Temos então esta opção, importar novo orçamento através deste formato. Iria então dizer ao programa onde é que eu tenho o meu ficheiro BC3, faria aqui e faço aceitar. E tem então a importação da medição. 31 minárias normais, 92 de downlight tem que castrar, etc, etc, etc. Bom, vou aqui encerrar, voltar ao Cipalux. O outro passo que poderia ser possível de se efetuar no Cipalux Rex seria, neste caso, a possibilidade de exportar este cálculo. Ou seja, como tínhamos referido anteriormente, nesta fluxo de trabalho OpenBIM, todos os programas têm a possibilidade de gerar ficheiros IFCs que podem então depois serem gravados na diretoria da diretoria base de projeto, digamos assim. Ou seja, da diretoria base de projeto, para fazer esta especialidade, eu importei o IFC, neste caso que foi gerado pelo IFC Builder, e após utilizar então estes dados que vieram de IFC Builder e ter calculado então aqui o projeto de iluminação, aí eu posso exportar este IFC para a mesma diretoria de trabalho. O que quer dizer é que outro técnico que estiver a utilizar, por exemplo, o Cipeter Plus, vai ter a possibilidade de, para além de importar o IFC do IFC Builder, irá importar também o IFC do Cipalux Rex. Quer dizer que vai colocar o programa automaticamente no E+, as potências de iluminação, ou seja, que foram lidas deste IFC gerado pelo Cipalux Rex. Bom, de qualquer forma, de referir só aqui uma nota. Apesar de ser muito mais flexível o trabalho através de importações e exportações de formatos IFCs, através destas explicações que vos tenho dado, não é obrigatório para este programa estarmos a trabalhar sobre modelos IFC, ou seja, se eu voltar
Aqui é o meu modelo inicial. E eu posso, a qualquer altura, ou criando uma obra nova ou não, de definir uma zona nova através, bom, neste caso, se estivéssemos a criar uma obra nova, nenhum tipo de zona estaria criado, mas nós poderíamos criar então aqui uma zona nova, mas poderia referenciar, eu podia colocar aqui uma referência e manualmente desenhar a minha zona. Ok? E a partir do momento em que temos então a zona, eu poderia da mesma forma ir introduzindo as luminárias interiores. Posso fazer aqui um pequeno exemplo. Ou seja, se eu atualizasse aqui os resultados desta obra, temos então ali as verificações para esta nova zona que eu introduzi agora. E da mesma forma podemos também ver aqui os resultados, só valores para as iluminação normal e, neste caso, encadeamento. Ou seja, o exemplo inicial que vos mostrei foi então seguindo o fluxo de trabalho OpenBIM, ou seja, que será um pouco o que vamos mostrar em todas estas webinars que estamos a fazer, ou seja, partindo do pressuposto temos o fecheiro IFC que veio, neste caso, neste exemplo, do IFC Builder, foi lido pelo CPLux Rex, e o CPLux Rex podia gerar então um IFC para a mesma pasta de trabalho com o projeto de iluminação, para que depois outros programas, nomeadamente o Loads ou o ePlus, pudesse ler o IFC do IFC Builder mais o IFC do CPLux Rex, onde, para além do IFC do IFC Builder, ter então volumetrias, paredes, tudo definido, tem também as potências de iluminação calculadas pelo CPLux Rex.